Começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, trabalho com casais e trauma. Bom, recentemente nós fizemos um episódio exclusivo para citar alguns tabus que estão atrapalhando o orgasmo. E a gente prometeu voltar e falar um pouco mais sobre tabus, né, Dani? Que diacho é esse de tabu, hein? O que é tabu? Vamos tentar entender hoje? É aquela do nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Adorei essa! Não, mas sabe sexualidade? Gente, eu acho surreal, porque a gente fala tanto de sexualidade aqui no trabalho e tal, que às vezes a gente troca de núcleos, de amigos, de conhecidos e começa a falar com naturalidade sobre sexualidade. E de repente as carinhas estão todas assustadas, né? De tipo, como assim ela tá falando disso? Você já reparou isso? Nossa Senhora! Eu só falta levar cutucão, pisão no pé, sabe? Quase tipo um para! Ué, que? Tô entendendo. E parece que a gente fala de sexualidade como se estivesse passando uma receita de bolo, né? É muito natural com o tempo. Mas não é assim para todo mundo. Infelizmente. E me conta, assim, nos seus atendimentos ou na sua vida, qual foi o caso que você viu de uma pessoa que estava mais travada para falar disso, para... Chega na sessão, sabe, aquela cheia de dedos, assim, eu tô com um probleminha. Aí lascou, vou ter que contar todos os casos aqui. Quem não tem, né? Eu só me lembro de uma ligação que foi muito engraçada até hoje. Ela fica na minha cabeça, né? Oi, moça, tudo bom? Você trabalha com coisas do século? O quê? Eu juro, não tinha entendido. Parecia que tinha uma batata quente na boca. Coisas do século. Qual a sua busca? Eu queria resolver a minha vida relacionada ao século. Aí que daqui a pouco cai a ficha, é óbvio, né? Tá. Você quer trabalhar questões de sexualidade, questões do sexo que estão te atrapalhando, é isso? Isso. Como assim? Soltei, pronto, acabou. Né? É um lugar, assim, tão castrado, tão proibido, né? É como a própria palavra, né? Tabu. Gente, pelo amor de Deus. Se você olhar a origem dessa palavra, conta. Você sabe, conta. Bom, o que eu sei, né, ali sobre tabu é que é essa mistura, né, de algo colocado como sagrado, que a gente nem pode falar a respeito, tipo questionar Deus, né? Questionar Deus é algo assim que, se você questionar algo, já é colocado como pagã, como bruxa, como herege, como anticristo, né? Ou algo que é realmente rechaçado, marginalizado, que a gente não quer nem passar perto e ver, né? Muito menos falar a respeito, né? Exato, é algo intocável, né? E Uhum. tudo isso mesmo começou com um contexto religioso. Não se toca, não se olha, não se fala, não mostra, nada. É absolutamente intocável, né? Uhum. E o sexo foi entrar nesse lugar, o prazer entrou nesse lugar, né? Uhum. E se a gente começa a olhar a história humana, a gente começa a compreender esse lugar desde a nossa infância. Então, como isso? Vamos olhar. Tô lá, criança, toda curiosa. Criança tem uma curiosidade pro corpo absurda, né? Muito linda. Então, daqui a pouco ela tá assim, ela fica, nossa, que gostoso essa coceirinha aqui. E ela fica ali sentindo, tentando mergulhar naquilo. Daqui a pouco ela coloca de novo a mão em algum outro lugar do corpo e fica, nossa, aqui faz uma cosquinha, vou ficar aqui. De repente, ela coloca a mão sobre o genital e aí começa a mexer, mexer, mexer. E aí aquilo vai girando cosquinha e lá ela vai ficando porque ela não tem cognitivo para elaboração sobre um tabu, sobre sexo, sobre prazer. Então ela tá ali tipo, tá me dando cosquinha. De repente, a construção entre pai e mãe fica num lugar mais ou menos assim. Você tem que educar e colocar limites no seu filho. E geralmente é um lugar de exercer poder
através de punição, castração ou recompensa. Infelizmente, a sociedade gira em torno disso. E aí, pai e mãe não sabem lidar com sexualidade, entende ainda como um tabu, algo intocável. E por ter esse lugar chamado intocável, quando a criança está ali naquele sistema, fazendo a cosquinha dela no genital dela, se o pai ou a mãe vê, a primeira coisa que faz, tira a mão daí. E já num tom de voz de castração, de punição, dizendo, se você continuar com isso, eu não te amo mais, você não é uma boa criança, você não vai receber mais recompensas, amor, você vai ser abandonado. E aí, nesse sistema, a criança literalmente começa a fazer a associação de que todo lugar que gere prazer, e principalmente ligado à sexualidade e prazer, é algo que tem que ser intocável, porque senão ela perde amor, ela perde existência no mundo. E daí começa toda a nossa trajetória sobre tabu, né? Porque eu não posso, porque se eu fizer isso, eu perco algo que é vital, é a maior fome humana, o amor, né? O reconhecimento, o pertencimento. Então, não tem mais como a gente, depois disso, continuar. E tem gente que fala assim, imagina, eu deixo meu filho solto, livre, tarará. Mas sempre vai ter um avô, vai ter um pai, vai ter uma mãe, vai ter uma tia, vai ter uma professora, vai ter alguém dentro desse sistema, a não ser que você esteja fora, literalmente fora do sistema, que vai colocar isso para essa criança. E aí toda a construção sobre tabu está literalmente traçada na nossa história. E aí você vai falando, vai me trazendo muitas questões históricas até, né? Sobre até essa questão dos traumas geracionais. Porque foi ontem, por exemplo, que a gente estava numa sociedade ainda escravagista, que essa coisa do intocável, né? Me vem essas imagens históricas de, na igreja, os brancos têm espaço, os negros não. Então, a gente está numa sociedade miscigenada, onde, beleza, eu tenho ali o migrante italiano, europeu, né, que eu tenho aqui esses traços brancos, né, mas eu tenho um cabelo negro, eu tenho avós, e tataravós e bisavós negras que foram poupadas, né, privadas, na verdade, de muito prazer, né, porque estava ali para servir o outro. Então, imagina essa quantidade de traumas que a gente carrega também aqui na pele. E né, não pode o prazer de sentar ao lado na mesa para comer, né? O prazer de andar é sempre muita humilhação. E a gente ainda vê isso com os empregados, com as empregadas. Porque, apesar de essa classe ter sido... Tem, né, ali trabalhado para ter o registro, ter dignidade, muita gente ainda trata em diversos lugares do país como escravos. Como é possível a gente ainda tratar? Então, é um tabu? É um tabu. E que essa carga também afeta no prazer de viver. Então, a gente não está falando só no prazer relacionado a sexo, genital, ir lá e transar. Né? Eu estou falando do meu bisavô, meu tataravô, que ainda era escravizado de diversas formas. A mulher como escrava e servidora do lar. Então, como que a minha avó não vai me censurar quando ela me vê sentindo prazer? Como que o meu pai, que também viu, né, passou... Então, gente, eu acho que falta muita informação mesmo, né? Quando a gente fala de educação sexual, é de ter essa conversa tão natural que olha para a sexualidade como um todo, né? Não só como, vamos lá, agora você tem que usar um vibrador, você tem que isso vai solucionar. Mas espera aí, toda essa carga, né? Como a gente ressignifica esse sagrado e profano na cabeça todo o tempo? Nossa, e você trazendo isso, né? O sagrado e o profano, né? Tudo isso está embutido na própria palavra tabu, né? Porque ou é o sagrado ou é o profano ressachado, né? Exatamente. Senhor! Outra coisa que vem na cabeça também quando você fala é essa fase de transição lá na Idade Média, né? Onde tinha as culturas pagãs, matriarcais... que eram livres para amar, para gozar, até arrepia, para sentir prazer, e via isso como sagrado. Depois, como isso foi sendo substituído, né, por igrejas cristãs.
Então, templos que eram totalmente dedicados a divindades pagãs, templos que o sexo, inclusive, tinha como, né, um templo como palco, né, como cenário, o sexo estava dentro disso e visto como sagrado, foi sendo substituído por toda a cultura cristã, inclusive lugares hoje na Europa que seriam igrejas, templos pagãos, hoje são como é que fala? Lugares de monjas, de monges, de freiras, né? Conventos, monastérios, exatamente. Então, esse sagrado, dito como sagrado pelo Ocidente, pela Europa ali, né? Essa branquitude cristã, oprimiu muito dessa sexualidade livre, que era também vista como sagrada, né? Uhum. E é triste de ver, porque, assim, era tido como saúde esse lugar. A filosofia do Tantra traz esse berço, né? Saúde, é vital, energia vital. E quanto mais a gente observa um ser humano castrado, punido, longe disso, é adoecido, né? É um lugar cheio de conflitos, cheios de pecado, de erro, de sujo. Então, não tem como você falar assim, imagina, não vai adoecer. Como não? O ser humano está todo ali tenso e quando faz, se sente um lixo. Exato. Então, não há emocional, não há psique que dê conta disso. O corpo vai explodir uma hora. A patologia vai vir. Então, assim, vocês estão achando que a nova onda de crise de ansiedade não tem nada a ver com isso? Exato. TDAH também não tem nada a ver com isso, viu, gente? Não tem nada a ver. Toda essa pressão para fazer vocês correrem atrás de corpos perfeitos para poder exibir e tornar-se símbolos desejáveis, mas ao mesmo tempo você tem que ficar aqui nesse altar, porque você não pode descer para o lugar do consumo, entre aspas, para usufruir dessa beldade que você se torna, faz todo porque sentido. é proibido, é errado. Então, chega uma hora que tornar-se aquele... Não tenho nada contra, ok? Mas aquela beldade malhada, em função de quê? Para quê? Aí, daqui a pouco, a gente começa a perceber que as pessoas vão perdendo a saúde nisso. Não, mas agora eu tenho que ter um músculo tal, um shape tal, um suplemento tal, uma vida tal. E aí vai ficando cada vez mais intocáveis e o corpo vai criando, na verdade, a minha mente imagina assim, sabe? Vai enchendo as bexiguinhas, assim, ó, as couraças, né? Transformando tudo em muros de proteção para realmente, porque eu me tornei tão desejável, tão gostoso, mas jamais vou poder descer aqui para o mundo e usufruir disso. Então, isso vai criando camadas e camadas, dores e mais dores, e você vai chegando próximo dessas pessoas. E aí? Como é que é? Vamos brincar, vamos... Elas estão até na rigidez. Não posso. Nem respira, né? Nem respira. Exato. E é doloroso. E é muito legal você trazendo isso, que ainda essa semana, né? Uma cliente, a gente estava divagando sobre isso, sabe? Principalmente dessas feridas da criança, que ela é vista como a estranha por ser diferente. Então, ainda tem os pais mais descolados, os pais mais com consciência, que criam seus filhos para ser quem eles querem ser. Só que é um peso bancar ser você, né? Um peso você tá lá, todo mundo, né? Vou falar do meu tempo, cabelo liso e eu chego lá cacheada, já sofri bullying. Então, aí se torna aquela adulta, isso falando no geral, que não quer ser estranha, ela quer ser amada pela sua beleza. Mas aí, a hora que chega lá, ela ainda diz, né? Que sensação de vazio é essa? Porque leva... É doloroso. Você quer colocar aquela criança que era natural, orgânica, viva e pulsante numa caixinha porque ela está conectada com a dor de ser julgada, excluída, não amada e não vista. Você coloca ela naquela caixinha, cria uma outra pessoa, agora vão me amar. Agora vão me amar, porque olha só, eu sou bonita, vão me aceitar, vão me colocar num grupo. Só que aí está perdendo muito de si mesmo, na verdade, né? Não é nem tá... Não estou dando nada para ninguém, mas onde que está aquela criança, né? Que era livre para amar, para gozar, para brincar, para se tocar, mas que não. Acaba até virando um tabu, né? Deixa essa criança lá, que era a feinha, ou a gordinha, ou a magrinha demais. Não vamos olhar para ela, né?
É triste, né? Uhum. E quando, olhando de novo para a criança, esse lugar, né? A criança daqui a pouco tá comendo um doce, tá se deleitando. Nossa Senhora, aquele sorvete que ela ama. Aí daqui a pouco vem um adulto e fica: você não pode comer muito. Você não pode tal coisa. Você não pode. Ó, você tá exagerando. Ó, isso e aquilo. Ó, isso é açúcar. Aquele prazer que ela tava começando a sentir sobre se alimentar, se nutrir com aquele sorvete delicioso, é tanta pressão que daqui a pouco virou um tabu comer. E a minha válvula de escape vai ser ou não comer, ou quando comer me punir, ou quando comer, assim, tipo, não saciou, aí eu preciso de mais, aí não saciou, eu preciso de mais, aí não saciou, eu preciso de mais. Porque tá num lugar de suspensão tão alta, de tanta pressão, né? Que não tem conexão mais. Então a gente vai, literalmente, assim, acabando, deixando todas as formas de conexão com o prazer de uma criança sendo metralhada para se tornar um adulto totalmente machucado e sem contato com o prazer. E como dizer pode prazer? Pode mesmo? Será? No meio Não dessa é? loucura toda? Né? Como fluir, como quebrar esse medo de, se eu olhar para essa pauta, para essa questão, para essa dor, para esse trauma, será que eu vou ser condenada? Né? E eu gosto muito de uma frase uma vez que eu vi sobre Bert Hellinger, né, do trabalho dele, onde ele fala sobre a importância da gente carregar algumas culpas e saber conviver com a culpa. Porque nessa situação, né, onde a mãe, por exemplo, fala, você vai engordar, não come, nananã, nananã, aí você come com culpa. Então, como é engolir essa culpa e carregar essa culpa aqui e falar, ok, eu vou carregar essa culpa de não ser aquilo que a minha mãe quis que eu fosse, eu não ser aquilo que meu pai quis que eu fosse. Então, de começar a romper com esse desejo da nossa criança de ser amada a qualquer custo, né? E, para isso, infelizmente, a gente tem que se reconciliar com o peso da culpa. Ele vai estar sempre aqui. Vai ter o peso da culpa de ir lá e transar porque é pecado, nananana. Ok, eu vou lidar com a culpa. Como eu digiro essa culpa? Como eu carrego ela comigo, observo, para que ela não seja maior do que eu mesma, né? Seja um monstro. E como psicóloga, como a gente lida com a culpa também? Eu acho que ainda estou num lugar de ouvir o que você trouxe sobre... Quem ouve essa frase no começo, na superfície, você tá louca! Eu vou viver com culpa! Né? Mas aí o mergulho que a psicóloga faria é... Peraí, se eu trago esse lugar de dar colo, de dar amor, de dar compreensão, de dar vazão, quando eu começo a fazer esse mergulho e colocar o que a gente chama de luz na sombra, será que ela vai permanecer do mesmo tamanho? Será que ela vai permanecer na mesma potência? Será que ela vai permanecer? Exato. Porque ela pode se tornar apenas uma cicatriz de uma lembrança de que isso existiu na sua história, mas você conseguiu fechar esse buraco que pulsava, que inflamava, que machucava, né? Então, esse lugar do reconhecimento é... Gente, tabu vai existir, mas enquanto não colocar luz nele, não vai ter liberdade nisso, não vai ter prazer nisso. Então, pode prazer através do momento em que você dá luz, que você dá amor, que você nutre esse lugar e literalmente vai desmanchando essas cascas de dor, né? Exatamente. E aí é aquilo, né, de que nem até a gente, quando a gente está protegida no nosso núcleo que fala de sexualidade, que vê a sexualidade do nosso jeito, né, a gente se sente super protegida e confiante. E agora o desafio como é quebrar o tabu, literalmente carregar esse peso de estar à margem, né? Ok, eu sinto prazer na vida, eu tenho essa visão sobre a vida e sobre tudo isso, sobre diversas questões, desde o sagrado até o profano. Quanto é difícil carregar também, porque a gente ressignifica, mas não quer dizer que não vai levar pancada, né? Exato. Então, muita terapia, galera. Bora pro Biotantra, bora trabalhar corpo, mente e emoções para poder dar conta e poder ter prazer na vida, né?
Chega de tabu, abaixa o tabu. Isso é só o início da nossa conversa, ainda tem muita coisa para vir aí, porque o tabu, ele permeia entrelinhas das nossas ações e em cada ação. Eles construíram, assim, perfeitamente sistemas para a gente tropeçar cada lombada Isso. que eles colocaram. Então, vai ser um mergulho maravilhoso nesses temas. Espero que só da compreensão de trazer luz a essa dor e dizer que você não precisa mais continuar sendo fiel a esse sistema, já pode trazer um alívio aí e um respiro bem prazeroso. Que delícia. Bom, então aproveitando, né, como a gente falou sobre levar luz para a consciência e também fortalecer essa consciência para superar as pancadas da vida, né, literalmente. Queria deixar um convite especial para vocês acompanharem aí aqui embaixo na legenda a nossa agenda, o nosso site, o nosso trabalho aí nas redes sociais. Tem muita coisa boa vindo aí, né? Retiro, workshop, tem trabalho, né, cursos VIP. O que mais tem, Dani? Gente do céu, tem cada coisa deliciosa para você quebrar os tabus e literalmente entender que através de uma linha consciente, consentida, pode ser muito prazerosa, respeitosa e amorosa, né? Então, vai vir workshops, cursos, retiros, formação. Tem um universo para você se apropriar desse lugar do poder ter prazer. E caso você queira, gostou tanto da gente, né? Vai compartilhar aí com os amigos, com as amigas. Caso queira apoiar o nosso projeto também, né? A gente aceita apoio, né? Traz sua marca aqui pra gente. A gente, né? A gente conversa sobre isso. Então, aqui embaixo também tem todos os detalhes de como poder colaborar com o Pode Prazer. Com certeza, porque tudo que trouxer educação e ferramentas e formas de ajudar a todos no poder ter prazer vai ser maravilhoso. Então, esse foi o Pode Prazer Podcast, onde o prazer é permitido.